eu não sou o Danilo, eu não sou o Gabriel. Vocês estão percebendo, não aconteceu nada de errado com eles pra eles ficarem assim. Eu sou, na verdade, o cara que tá usurpando do estúdio deles dessa vez, enquanto eles estão passando a pior na Europa. Sim, deve estar uma droga em Paris, Londres. Uma droga. Ir pra lá e eles estão de férias. E eu vou fazer a resenha hoje de alguma coisa. Meu nome é Felipe Castilho. E vocês devem lembrar de mim, dessa entrevista aqui. Que eu tô parece que eu tô chapado. E essa aqui é a resenha do meu livro. E hoje eu vou resenhar esse livro aqui, Fluam Minhas Lágrimas, disse o policial, de Philip K. Dick. Philip K. Dick, vocês devem conhecê-lo mesmo que nunca tenham ouvido falar no nome dele. Philip K. Dick teve uma trocentalhada de livros e obras que foram adaptadas para o cinema. Vingador do Futuro, que é o Total Recall, que tem a versão do Schwarzenegger com os olhos bugalhando a Mulher de Três Peitos, e tem o novo com Colin Farrell, que eu não assisti. Não sei se por sorte ou não. Tem também o Minority Report, que é adaptado de obras dele. Tem O Pagamento, que é com Ben Affleck. O Vidente, que é com o Nicolas Cage. E tem mais algum importante dele que eu tô esquecendo. Tá, é esse cara. Esse cara também fez Fluam Minhas Lágrimas, disse o policial, que é uma das obras premiadas dele, tem mais ou menos a mesma pegada dos contos. O Dick tinha um tema recorrente nos seus romances, nos seus contos, que é questionar a realidade. O que é real, o que é sonho, o que é ilusão, realidades paralelas. Ele sempre mexe muito com o mesmo assunto, porém, em cada obra, ele aborda de uma forma bem diferente. O que é bem interessante. Ele consegue criar uma variedade em cima do mesmo tema. Um dos livros mais famosos dele tem O Homem do Castelo Alto, que se trata de como seria uma realidade onde os nazistas, as forças do eixo, tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. É bem interessante, é muito legal, recomendo, tá? Também foi publicado pela editora Aleph aqui no Brasil. E a maioria das obras dele que foram adaptadas para o cinema também saíram aqui no livro chamado Realidades Adaptadas, que reúne os contos do Vingador do Futuro, do Minority Report, do Screamers, que é um filme antigo com um cara que fez Robocop, Pagamento, enfim. O Fluam Minhas Lágrimas foi escrito no ano de 1974 e se trata sobre o futuro, mas é o futuro para alguém em 1974, ou seja, é um futuro em 88. Muitas coisas o K. Dick ele acerta, ele consegue predizer muita coisa da tecnologia e dos costumes de uma forma incrível, mas é aquela coisa, é o futuro imaginado por alguém do passado, então tem mimeógrafo, história, ok. Se você não sabe o que é mimeógrafo, joga no Wikipedia, no Google, é um negócio com cheiro de álcool que deixa tudo azul. Não sei, cara, se você nasceu de 1994 pra cá, você não vai saber o que é um mimeógrafo, provavelmente. Mas, enfim, o protagonista do Fluam Minhas Lágrimas é Jason Taverner, o apresentador do programa Jason Taverner, que vai ao ar toda terça-feira às 9 da noite. Ele é muito célebre, ele é um astro, ele também canta, ele é tipo a Xuxa, cara, porque ele canta, ele tem um programa, ele é incrível. Todo mundo gosta dele, só que você, leitor, não vai gostar muito dele. Ele é mulherengo, ele é um crápula, ele tem umas opiniões meio idiotas, e num belo dia, ele vai sair com uma das suas inúmeras mulheres, que ele tem um rodízio doido aí de várias fãs e outros apresentadores, outras cantoras. Ele acaba indo pro apartamento de uma antiga fã e acontece algo. Ela meio que dopa ele, não vou falar como, não vou falar porquê, vocês vão entender depois, e lendo. O que acontece é que Jason Taverner um dia acorda e percebe que não é mais famoso. Não é que a popularidade dele caiu, não é que de um dia pro outro as pessoas resolveram não assistir mais o programa Jason Taverner. O problema é que é como se toda memória a respeito do Jason tivesse sido perdida. Ninguém mais lembra quem é o Jason Taverner, ele passa na rua, ninguém pede autógrafo, ele simplesmente acorda num hotel com um pouco da grana dele, um maço de grana no bolso, e é assim que começa a história. Ele tem que se virar, vai tentar descobrir o que aconteceu pra ele ter sumido da memória das pessoas, se é que a popularidade caiu, se simplesmente não tem uma audiência tão grande quanto eu imaginava. Como eu disse, ninguém pede autógrafo pra ele, ninguém olha, dá gritinhos histéricos, como fazem com o Danilo e com o Gabriel na rua. Aí Jason começa uma busca de sua identidade, do que aconteceu. Tem muitos personagens na história que ele cruza, em que ele tenta... São amigos íntimos dele até então, e ele vai tentar falar com eles e eles não lembram. Quem é você? Não, eu sou Jason, você lembra de mim, eu já te entrevistei. Não lembro. É uma coisa muito nóia. Você fica muito curioso, você quer saber por que diabos as pessoas esqueceram do Jason, se até ontem, quando ele acabou de apresentar o programa, ele foi aplaudido, a audiência dele tinha batido picos inalcançáveis e, enfim, você fica querendo saber o que aconteceu e ele começa a ir atrás também e envolve a polícia no meio. Importante lembrar que essa realidade, esse futuro em 88, ele é totalmente controlado pela polícia, então tem algumas coisas engraçadas. As drogas são liberadas, mas pra tudo você tem a polícia envolvida. É uma realidade policial. O que acontece é que o Jason acaba sendo perseguido, porque você não pode praticamente andar na rua sem identidade, sem documentos e, enfim, ele precisa falsificar pra poder voltar
deixar de ser um indigente, porque ele não consta nem no banco de dados da polícia, ele não é mais um cidadão. Ele é uma impessoa, uma pessoa que não existe, uma não pessoa. E ele vai encontrando então com antigas amantes que são exatamente do jeito que ele lembrava, do jeito que ele tem guardado na memória dele, porém elas não lembram dele. Não lembram da vez que eles foram lá na farra, uhul! E elas não lembram, e ele quer fazer elas lembrarem pra ajudarem a conseguir de volta a normalidade dele, que é com pessoas na rua atrás dele, que é a sua audiência, que é toda a sua fama, as pessoas que amam a sua voz, que ele tem é um canário, ele canta demais, ele tem 13 discos lançados ou mais. Com o passar da história, você começa até a simpatizar um pouco com o Jason. É legal isso, porque você vai vendo a fragilidade dele. Ele começa a questionar se a fama é mais importante que tudo, se ele não pega pesado demais com as amantes dele, sabe? E você começa até a ter uma certa simpatia. O negócio legal é que os personagens do Dick, as histórias do Dick, não são aquela coisa preto no branco. Então, a hora que você simpatiza com ele, logo em seguida você já não gosta tanto. Não existe um vilão fixo, são problemas, não são vilões, né? Não que vilões não sejam problemas, mas ele tem mais problemas decorrentes de toda essa maluquice que aconteceu. Então ele começa a pensar se tudo está sendo um sonho, se tudo é uma grande piração. E aí eu posso dizer que eu não posso dizer mais muito a respeito, porque começa a entrar um lance de drogas pesadas e enfim, é muito interessante. Não é um livro juvenil, ele pega uns temas polêmicos e tal. Importante lembrar que as opiniões dos personagens do Philip K. Dick não representam a opinião do Philip K. Dick. Porque tem os caras racistas, tem o pessoal homofóbico, quase não existem negros nessa realidade do Fluon. Importante lembrar que, como ele retrata muito bem reações e pensamentos e... Enfim, você vai vendo então que pro final do livro, grandes surpresas vão aguardando, entra numa coisa bem nóia. Se você gosta de filmes como A Origem, aquela coisa de sonho dentro do sonho, se você gosta de Matrix, se você gosta de tudo isso aí que eu falei, você vai apreciar, você vai gostar demais. Eu acho que é um dos romances mais tragáveis do Dick, porque tragáveis no sentido, não que os outros sejam intragáveis. Eu acho que é um dos romances mais simples do Philip K. Dick, apesar de ter parecido uma grande loucura, uma grande miscelânea de ideias, porque ele tem outros livros muito mais pesados, né? Como eu disse, O Homem do Castelo Alto, que tem o lance do nazismo ter dominado o mundo, pá. Então, assim, esse até que é um tema mais suave. Ele foca mais no personagem. Outra informação interessante, o Philip K. Dick, ele realmente acreditava nessa história dele. Uma vez uma palestra dele, tem no YouTube, se eu não me engano, em que ele diz que com o uso de algumas drogas, que eu acho que ele tomava um chá de cogumelo, umas coisas doidas, assim, nada recomendáveis. Ele teve a sensação de visitar uma outra realidade. E ele diz que isso aconteceu algumas vezes, e com uma dessas realidades que ele viu nessa loucura dele é a realidade do Homem do Castelo Alto, e a outra é essa realidade policial do Flume e as Lágrimas, disse o policial. Falei policial 2 vezes. Isso aqui são 4, 2 são isso. Então, assim, ele tem um outro romance dele que chama Vales, que realmente ele é baseado em crenças dele, porque as portas da percepção dele se abriam com algumas substâncias químicas que ele usava. Então ele tem essa coisa, ele viajava na própria história. Não façam isso, autores, isso é perigoso, cara. Não faz isso, velho. Você pode não voltar. Você pode ficar preso pra sempre na sua história de dragão, de fadas e de bruxas, e você não volta, cara. Adeus escola, adeus trabalho. Puta, é bem melhor isso. Eu posso dizer que o final do livro é bem interessante, é bem bonito, é legal, eu gostei, deu um arrepiozinho assim, sabe, de leve. Falando agora da edição, ela é muito bonita, ela tá muito bem revisada, a tradução dela é ótima, é da Ludmila Hashimoto, ela já traduziu outras coisas do Dick e traduziu outros livros dificílimos, que nem A Voz do Fogo, do Alan Moore. É uma tradução de primeira. A capa é muito legal. A capa é uma sensação de vertigem doida, assim, cara, né? Que louco, né? E é um padrão que agora a Aleph tá adotando em todos os livros deles, do Philip K. Dick, que tem essa coisa meio pá, né? Você entendeu? Eu gostei muito do livro, como vocês acho que puderam perceber. O negócio é que ele não é tão pirado quanto outros livros do Dick. Eu acho que eu acostumei com o jeito pirado dele, maluco, que ele escancara o estranho, o inesperado e o lance de dimensões paralelas e tal. Mesmo assim, ele ganha 4 troninhos porque ele é demais também. Lembrando que recomendo demais os outros livros dele, que são, eu gostei até um pouco mais do que o Flume e as Lágrimas, que é o Homem do Castelo Alto,
Ubik, Os Três Estigmas de Palmer Eldritch e o Realidades Adaptadas, que tem os contos que eu falei, que tem o do Minority Report, do Vingador do Futuro, do Pagamento. Então eu recomendo o autor. O autor para mim é Cinco Troninhos, né? Então, no geral, toda a bibliografia dele é Cinco Troninhos. Inclusive, logo mais, outra coisa importante que eu esqueci de falar, ele também escreveu Blade Runner, que é o Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, que é do Android's Dream of Electric Ship, que também vai ser lançado pela Aleph logo mais, e que é um marco de cinema com Harrison Ford, pá, tem androides e tem umas cenas muito loucas assim também. Tão loucas quanto a mulher de 3 peitos do Vingador do Futuro, tá? Então é isso. Se você gostou, clique em curtei. Se você curtiu, clique em gostei. E compartilhe o vídeo e espalhe para os outros que o Cabine Literária tá aí com várias resenhas. E peço desculpas a mãe e o pai do Danilo por terem invadido a casa deles. Eles também não estão, assim, mas um dia eles vão ver que a porta tá arrombada e que eu baguncei os livros e que eu roubei alguns jogos de PlayStation. E eu PlayStation, não tenho PlayStation, então eu tô levando o PlayStation deles, tá? Tchau. Senhor dos Anéis. Vou usar essa porra aqui. Por 2 Senhor dos Anéis. Põe um diabo de banana no meio. Mais outro diabo de banana. Deu 3 troninhos. Então vai arrumar essa merda. Vai chegar de viagem cansado, vai ter que